Fala, jovens padawans, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje vamos fechar aí a nossa trilogia de Star Wars, o terceiro filme falando sobre a ordem cronológica da franquia. E neste vídeo vamos falar sobre a Era da Resistência, que seria ali o fechamento, né, das eras de Star Wars que conhecemos hoje em dia, porque a gente vai falar um pouco mais sobre o futuro de Star Wars no final do vídeo, então é muito importante que vocês fiquem até o final, beleza? Então, dito tudo isso, então, para se tornar um Cavaleiro Jedi, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho como última missão aí para se transformar realmente em um poderoso Jedi. Então se conecte com a força e vamos ao vídeo. Então, como eu disse, vamos falar sobre a Era da Resistência, que começa após a queda do Império, quando a Resistência saiu vitoriosa e extinguiu as atividades do Império Galáctico. E vamos então para a primeira série, isso mesmo, que começa com o Mandaloriano, como uma nova época, né, de Star Wars nos cinemas e também nas telas. Então era a época dos streamings e eles estavam expandindo a franquia. E o Mandaloriano se passa de 9 a mais ou menos ali 11 DBY, que seria depois da Batalha de Yavin. Se vocês não sabem aí o que é, está explicado no nosso primeiro vídeo, beleza? Então a série acompanha, né, esse caçador de recompensas que se chama Din Djarin. Para quem não sabe aí, esse é o nome dele, que acaba, né, tendo ali as suas aventuras e chegando meio que, né, sem querer até o planeta de Tatooine, que para vocês que já conhecem aí a franquia, sabe que o planeta é bem importante, apesar de bem remoto e longe das garras da Federação, ou até mesmo, né, do Império ou coisas do tipo. Então é um planeta realmente à parte dessas coisas todas, mas muito importante além de tudo isso. E com isso ele acaba conhecendo e meio que se conectando com o jovem Grogu, uma criança da mesma espécie do Mestre Yoda, ou se você preferir, pode chamar ele de Baby Yoda, que é a maioria da galera chama ele assim, porque aparentemente a espécie, né, do Mestre Yoda tem uma forte conexão com a força, e por isso, né, o Baby Yoda acaba chamando a atenção dos remanescentes do Império, e muita gente está atrás dele, mas muita gente não sabe ao certo o porquê deles estarem atrás do Grogu, a não ser talvez para treiná-lo, né, para o lado, né, negro da força, para o lado sombrio da força. E a série então vai apresentar essa conexão, né, do Din Djarin, do Mandaloriano, com o Grogu, né, dentro ali talvez de uma forte afinidade ou uma sensibilidade à força, e também mostra as próprias habilidades, né, do Grogu e talvez o porquê do Império estar atrás dele. Mas não só isso, também mostra, né, os vestígios do Império que permanecem escondidos e, claro, tendo ali as suas ações meio que nas sombras, né, do universo de Star Wars, e que mostra que eles realmente não desapareceram, mas eles estão ali tentando se reerguer de alguma forma. Os primeiros meio que passos, né, desse caminho a gente vê, eu acho que na segunda ali temporada, com a apresentação ali de um vilão um pouco mais, como eu posso dizer, mais talvez poderoso, né, no sentido de manipular as pessoas, ou até mesmo na parte da intenção de realmente reerguer o Império, com o líder à altura ou até mesmo maior, como foi o próprio Palpatine. Então vemos aí os vislumbres, né, dessa batalha iminente aqui em Mandaloriano, que é a série que vai dar a origem aí a alguns spin-offs que a gente vai ver mais pra frente. That was unpleasant. I'm sorry you had to see that. This is the one that you hunted and saved? Yes, the one that saved me as well. Come on, baby. Como é o próprio spin-off, né, o livro de Boba Fett, que se passa ali em 11 DBY, na mesma época que o Mandaloriano. E essa série, ela não acrescenta, né, uma história para o universo de Star Wars e não expande o universo, mas traz de volta esse personagem que a gente tinha visto ele há muito tempo, que é esse caçador de recompensa que foi dado como morto, né, em O Retorno de Jedi, o próprio Boba Fett, né? Por isso o nome da série. E essa série se passaria 7 anos após os acontecimentos, né, de Um Retorno de Jedi,
E esse personagem volta aqui agora no planeta Tatooine também, mas agora tomando conta, né, como o novo senhor do crime em Tatooine, tomando o lugar de Jabba, né, que havia partido dessa para melhor, mas com algumas decisões um pouco diferentes, tomando um rumo próprio, né, para o seu mandato, se a gente pode chamar dessa forma. E isso não agradou muita gente, por isso agora ele está também, né, com um grande alvo na sua cabeça, porque muita gente não gosta da sua administração. Então talvez ele tenha que rever essa nova abordagem de liderar a galera ali do crime de Tatooine. Mas enfim, a série ela recebeu um pouco de hate por conta, né, dos próprios fãs que não gostaram do jeito que foi abordado, né, esse personagem, mas ainda assim tem as suas pérolas, inclusive algumas cenas de ação bem interessantes. Então, para o desenvolvimento da ordem cronológica, a série O Livro de Boba Fett não acrescenta muito, mas traz esse personagem de volta aí praticamente dos mortos. E outra série que se passa ao mesmo tempo que Mandaloriano e Boba Fett é a série Ahsoka, se passando ali também em 11 DBY. A série apresenta, né, a personagem Ahsoka de volta à ação, que muita gente só conhecia ela nos desenhos animados, né, principalmente na série animada The Clone Wars, que a gente já falou dela no vídeo anterior também. E a personagem é muito importante para o desenrolar de Star Wars e também para entender um pouco mais da própria lore, do cânone e também das próprias místicas, né, que envolvem o universo e a franquia de Star Wars. Porque essa personagem havia saído da Ordem pouco antes da queda da Ordem Jedi, pelas mãos aí do Anakin Skywalker. E, né, com essa conexão forte que ela tem com o Anakin, sendo ele o seu mestre, ela acaba sendo agora uma esperança para a galáxia. Não só por ser aprendiz dele, mas também pela sua própria força e dedicação, porque ela demonstra muitas habilidades aí com o uso de sabre, uma sensibilidade, né, além do comum aí no uso da força. Então é assim uma personagem diferenciada, uma Jedi, ou na verdade, né, não tão Jedi assim agora, que busca um certo equilíbrio, e tudo isso é demonstrado, né, com as suas habilidades, o seu senso de dever e também, né, bem exposto com os seus próprios sabres de luz, que são brancos por conta dessa conexão que ela acabou obtendo, né, com a própria força. Mas que apesar disso tudo, ela demonstra também um forte crescimento espiritual e também, né, mostrando que ela ainda tem muito a aprender. E para expandir o universo de Star Wars, a série foca, né, na busca dela pelo seu amigo Jedi Ezra Bridger e também o Almirante Thrawn, que seria ali, né, um personagem que acabou desaparecendo junto com Erza, que é um dos grandes líderes do Império e que pode sim significar um risco para a galáxia se ele retornar. E por conta dessa, né, conexão com a força que ela acabou adquirindo, ela meio que sabe que eles ainda estão por aí e que eles não morreram e podem retornar, por isso essa busca dela. Então, dito tudo isso, a série Ahsoka mergulha fundo na mitologia de Star Wars e nos elementos místicos da saga, explorando o mundo entre mundos e também a existência de deuses antigos da força. Então a série realmente traz aí uma expansão, não só de universo, mas também de profundidade da saga. E então avançamos um pouco mais aí na linha do tempo. Se passando ali mais ou menos entre 33 e 34 DBY, temos a série animada A Resistência, que é uma divisão da recém-criada Nova República, que acabou percebendo a ascensão da Primeira Ordem como um perigo real, uma ameaça à paz no universo. E a série é focada em Casada Xiono, um jovem piloto da Resistência que tem ali algumas missões. A principal delas é descobrir, né, os planos da Primeira Ordem como, né, um grande perigo real ao universo de Star Wars, espionando assim esses novos vilões e descobrir o potencial perigo que eles representam. E essa série é basicamente uma continuação de
de Rebels, que seria a animação anterior, com esse lado mais simples da coisa, né, não sendo tão cheio de poder e de força, ou de Jedi, Sith, mais ou menos ali um lado um pouco mais militar da coisa. Então tem esses aspectos mais interessantes, né, do lado da própria resistência, como o próprio nome já diz, né. Então a série agrega muito a história que estava se seguindo, se passando 6 meses antes de o despertar da força. Lose the signal. Father? Father, you're alive! You survived the attack on Osnium Prime! Kasuda, my son. Que se passa 30 anos depois dos acontecimentos de O Retorno de Jedi, ou 34 anos depois da Batalha de Yavin. A nova resistência, liderada pela General Leia, enfrenta os resquícios do Império, mantidos pelo supremo líder Snoke, que também são conhecidos como a Primeira Ordem, que está longe e escondida, mas ainda assim existe. E cabe agora, né, a um novo despertar da própria força, se unir à resistência e travar mais uma batalha, né, pela paz. E como o próprio nome já diz, o despertar da força acontece em uma jovem com um passado desconhecido chamada Rey, que acaba se envolvendo com a resistência meio que sem, né, escolha, e com uma pequena tripulação de uma nave aí que vocês até meio que desconhecem, né, chamada Millennium Falcon, tem a difícil tarefa e o dever de achar Luke Skywalker, que está afastado das atividades de Jedi e, claro, né, tentando entender o que realmente, né, é o destino dele. E não só isso, mas é também, né, de interesse deles que Luke Skywalker treine Rey, que basicamente não tem treinamento em combate ou treinamento com a força nenhum. E a tarefa deles também é convencer Luke Skywalker de treinar Rey, porque, né, basicamente ela vai ter que enfrentar o maior vilão até então, que não tem um oponente à altura. Kylo Ren, que é o grande arauto, né, do lado dos Sith, o lado sombrio da força, sendo ele filho de Han Solo e Leia Organa, e treinado pelo seu tio, Luke Skywalker, que, né, teve ali alguns problemas com esse treinamento e por isso acabou, né, se isolando. Fora que ele também talvez tenha sido aí o responsável, né, do Kylo Ren se transformar em um Lord Sith, indo parar do lado sombrio da força. Então tem todos esses dramas e tretas, né, familiares aí envolvidos em O Despertar da Força. E agora cabe Rey encontrar Luke Skywalker, que se isolou após falhar com seu padawan, o seu aprendiz Kylo Ren. E logo após os acontecimentos de O Despertar da Força, temos Os Últimos Jedi, que se passa quando a Resistência está ali meio que com uma grande escassez de recursos e a República está à beira da aniquilação, confiando assim que Rey e Luke Skywalker seriam as suas últimas esperanças, as suas últimas cartadas para contrapor de frente com a Primeira Ordem de Kylo Ren. Mas é aí que entra, né, toda a reviravolta e a treta do filme, porque Luke Skywalker não quer treinar Rey, porque ele acabou, né, falhando com o seu aprendiz, o seu padawan antigo, e isso acaba bloqueando ele de certas coisas, né, principalmente com a própria força. E Rey quer ser treinada, né, para resolver essa treta toda, e então ela acaba tentando de toda forma convencer Luke a treiná-la com as habilidades da Ordem Jedi, que demonstram uma forte sensibilidade à força e uma estranha conexão com o próprio Kylo Ren, que acaba então usando, né, essa vantagem para tentar convencer Kylo a deixar o lado sombrio da força e retornar, né, para o lado da luz. Mas ele, com um rancor tremendo e perseguindo de todas as maneiras a General Leia e o que sobrou da Resistência, acaba tendo que enfrentar os seus mestres, o próprio Snoke e também Luke Skywalker, encurralando assim, né, os rebeldes remanescentes, que por conta de algumas coisas ali, se eu falar vai ser spoiler, uma das cenas mais insanas de Star Wars aí, com certeza, uma das cenas mais lindas de todos os filmes. Os rebeldes acabam fugindo novamente e, claro, né, tentando ali se reagrupar,
apesar de todo o medo e com aparentemente a última Jedi da galáxia. E que apesar do medo tentam se reagrupar e, claro, né, confiar na última Jedi da galáxia. I only know one truth. It's time for the Jedi. E seguimos então para a Ascensão Skywalker, que seria ali o fim derradeiro para a franquia até o momento, né, na nossa ordem cronológica, que começa com a Resistência em frangalhos, mas partindo com certeza para enfrentar a Primeira Ordem, para colocar um fim de uma maneira ou de outra a essa guerra, com algum dos lados vencendo essa batalha. Mas o que eles não esperavam é que isso seria uma tarefa muito mais difícil do que eles previram, com um poderio bélico insano e também, né, o retorno de um dos inimigos mais cruéis da franquia, que emerge com todo esse poder, chamando então uma espécie de, né, nova ordem ali, um poder do Sith intitulado de Ordem Final. Que nome ruim, meus amigos. O nome ruinzinho para isso, né? Primeira Ordem é da hora, né? República, né? Tem todos esses nomes que são mais simples, mas ainda assim imponentes, né? E representantes da própria ideia. Agora, Ordem Final, tenso. Trazendo então de volta, né, para essa Ordem Final, um inimigo antigo da franquia, que se eu falar aqui para vocês vou dar spoiler e eu não quero isso, né? Então vocês já sabem aí, quem assistiu já tá ligado, quem não assistiu ainda vai ver o filme. E com esse mal também vem uma frota de Star Destroyers, equipados com uma arma tão poderosa que se equipara à própria Estrela da Morte. E cada Star Destroyer tem uma arma dessa, então é mais ou menos como se fosse várias Estrelas da Morte, né, a grosso modo. E o último suspiro da Resistência é confiar na própria galáxia, emitindo um alerta de basicamente ajuda para os moradores, né, de vários planetas diferentes, pedindo ajuda para essas pessoas aparentemente comuns, porque eles não querem, né, mais uma ditadura dessa Ordem Final. Eu também não ia querer, não, principalmente com esse nome. Ao mesmo tempo que isso tudo acontece, temos, né, o desfecho da história de Rey e Kylo Ren, que tem essa conexão muito forte entre os dois, que acaba tendo aí, né, um envolvimento muito importante para o fechamento da história, onde um está tentando, né, trazer o outro para o seu lado, seja ele qual for, e eles acabam meio que se unindo realmente para enfrentar esse mal em comum após uma grande descoberta, que se eu falar de novo, né, vai ser spoiler. Colocando assim um fim a esse conflito todo e destruindo a ameaça. E Rey agora tem a difícil missão de manter a paz e, claro, tentar restaurar o que seria uma Ordem Jedi com as crianças sensíveis à força que estão espalhadas pela galáxia, dando indícios assim de um talvez futuro da Ordem Jedi, ou algo próximo a isso. People keep telling me they know me. No one does. But I do. E então, né, finalizando aqui o vídeo sobre a ordem cronológica de Star Wars, teríamos, né, uma talvez trilogia nova, né, para ser anunciada. Há rumores e comentários da própria indústria e dos próprios produtores de Star Wars que tem algo aí para vir ainda. Não se sabe ao certo quando isso vai se passar, mas se especula que vai ser algo no futuro de Star Wars, 15 anos talvez após o último filme, né, a Ascensão Skywalker. Então seria a Era da Nova Ordem, ou a Nova República, ou coisa do tipo, né? Mas enfim, seria uma nova trilogia. Então por isso talvez a gente tenha, né, uma continuação para a nossa saga aqui no canal também. E além de tudo que eu já disse, né, sobre a ordem cronológica, temos algumas coisas ainda não lançadas que se encaixam em alguns momentos aí da nossa ordem cronológica. Como o próprio filme Lando, que era uma série e acabou virando um filme que se passa em 10 ABY. E também, né,
expandindo o próprio cânone ali do próprio Mandaloriano, com a série Skeleton Crew, que se passa, né, em 11 DBY, na mesma época do próprio Mandaloriano. E esta série, inclusive, está mais próxima de sair do que o próprio filme do Lando. E nessa mesma época, só que um pouquinho depois, em 11 DBY, na mesma época que o Mandaloriano, Ahsoka e Boba Fett, também temos a série Rangers of New Republic, que seria, né, ali como se fosse Resistência ou uns cavaleiros, né, dessa nova república ou coisas do tipo. Então fica ambientada nessa mesma época. E aí também temos alguns outros filmes que ainda não foram anunciados, junto com a trilogia nova, que eu vou inclusive pegar aqui uma colinha, né, para falar para vocês, porque temos um filme para 2026 que é o filme O Mandaloriano e Grogu, um filme para 2027 que quase que foi cancelado e aí ressuscitou dos mortos, que é o filme Rogue Squadron para 2027. Temos também um projeto sem nome de Sherman Obeid, um projeto sem nome de Dave Filoni, que seria, né, hoje o maior nome de Star Wars, um projeto sem nome de James Mangold, um projeto também sem nome de Taika Waititi e um projeto sem nome de Shawn Levy, que também é um dos nomes aí de Star Wars. Fora que eu acho que eles estavam entre cancelar um projeto, ou iam cancelar, ou algo do tipo, do próprio Kevin Feige, que vocês conhecem ele, né, da Marvel. Então já ficam ligados aí, né? Não sei se ele cancelou mesmo ou não, essa informação que eu vou ficar devendo para vocês. Fora que também temos outras produções fora da linha do tempo, ou que foram canônicas e saíram e virou uma bagunça, que a gente não mencionou, como a própria série antológica Visions, que se passa em vários universos paralelos. Temos também Clone Wars, que é uma animação bem antiga mesmo, junto com Ewoks, que tem 2 ou 3 séries animadas, filme especial, um negócio assim. E claro, a série animada também Droids, que se passa em vários momentos, né, da ordem cronológica, e se eu fosse colocar ia confundir ainda mais as pessoas, mas você consegue assistir se você quiser, mas eu já te adianto que envelheceu meio mal essas aqui. Menos Visions, que é nova, né, Visions tem a primeira e a segunda temporada. E bom pessoal, então essa foi a nossa trilogia de vídeos da ordem cronológica de Star Wars. Espero que vocês tenham gostado do jeito que a gente fez, né, como a gente abordou os filmes e coisas do tipo, não dando spoiler, tentando manter ali, né, uma coerência entre uma coisa e outra, mostrando quando e por que se passa naquela época e falando sobre os próprios filmes em si, né. A última trilogia a gente vê que decaiu muito, né, começou bem, mas daí no segundo filme foi mais ou menos, e em Ascensão Skywalker, meu Deus do céu, o que fizeram com aquele filme. Tudo isso por conta de ego, talvez, dos próprios diretores, né, envolvidos no projeto, que o primeiro foi feito com um cara, o segundo foi outro, aí o cara voltou para continuar, uma bagunça, e acabou, né, prejudicando a própria obra, na minha opinião. O terceiro filme da última trilogia é horrendo, na minha opinião, né? Mas ainda assim guarda algumas cenas interessantes. Mas enfim, deixa aí nos comentários o que você achou, né? E dito tudo isso, vou deixar aqui algumas recomendações para vocês que foram formados agora em Star Wars e podem ser aí cavaleiros Jedi da maior ordem e patente possível. Então, para completar ainda mais, né, a sua jornada Jedi, você pode, né, assistir outros conteúdos aqui no canal, como o nosso vídeo da melhor forma de assistir Star Wars, onde você pega os spoilers em momentos específicos, né, da trama, então você é surpreendido em vários momentos, e também a nossa playlist de Star Wars, que está bem interessante aqui também, tranquilão? Então agora sim, eu vou ficando por aqui, e que a força esteja com você.